A paz do Senhor Jesus, irmãos. Mais um devocional das Filhas de Sião nessa manhã de quinta-feira, o qual tem por tema Família Bendita do Senhor. E hoje eu quero falar sobre Timóteo, que foi um homem cheio do Espírito Santo, um exemplo de líder, o qual foi o braço direito do apóstolo Paulo, pois foi o seu porta-voz em várias situações e participou com Paulo em diversas viagens missionárias. Timóteo é um dos personagens mais conhecidos do Novo Testamento, pois 2 epístolas são endereçadas a ele. Também existem várias referências diretas e indiretas sobre ele em outros livros da Bíblia, como Atos, 1 Coríntios e Tessalonicenses. Muitas pregações são feitas sobre a pessoa de Timóteo, geralmente enfatizando seu exemplo como um jovem obreiro que a Bíblia descreve. O pai de Timóteo era grego, porém a sua mãe Eunice e sua avó Lóide eram judias, como nós podemos ver no livro de Atos, no capítulo 16, versículo 1, que nos diz: E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego. E também podemos ver em 2 Timóteo 1,5, que nos diz: trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Timóteo foi muito bem instruído espiritualmente por sua mãe e por sua avó. No livro de Atos dos Apóstolos, podemos perceber como ele era querido entre os membros da igreja, que foi implantada ali. Tanto era boa sua conduta, que os irmãos que estavam em Listra e em Icônio davam bom testemunho dele. E nós podemos ver isso no livro de Atos, no capítulo 16, no versículo 2, que nos diz: do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Timóteo era um exemplo, não apenas dentro da comunidade cristã de que era membro, mas diante da sociedade o qual fazia parte. Seu exemplo era tão positivo que sua reputação chegou até Icônio. E essa conduta não foi construída de uma hora para outra, mas foi resultado de um aprendizado que começou quando ele era ainda muito novo. Paulo fala sobre isso quando escreve: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de que o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus, que se encontra no livro de 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 14 e 15. Timóteo foi um exemplo para todos nós de um bom líder, de um servo de Deus, de um amigo e companheiro e de um filho. Que nós possamos trazer a vida de Timóteo para as nossas vidas hoje e vermos a nossa necessidade de comunhão com os nossos irmãos, como Timóteo era na igreja primitiva, que nós sabemos que acabamos de ler que ele tinha um bom testemunho entre a sua congregação, e não só na congregação, mas também no meio em que ele vivia. Que nós possamos hoje ser bons irmãos, bons vizinhos, bons filhos, bons pais, boas esposas e bons esposos, para nós vivermos segundo a palavra de Deus. E quando o Senhor Jesus deixou a sua palavra para nós, nos dando exemplos maravilhosos de pessoas cheias do Espírito Santo, nós podemos observar a vida de Timóteo, que desde a sua meninice, mesmo tendo um pai grego, porque nós observamos pela palavra do Senhor no livro de Atos, que quando Timóteo foi chamado, ele não foi circuncidado, e ele foi circuncidado depois, já adulto, para que não tivessem no que acusá-lo. Então Paulo achou melhor circuncidar Timóteo.
Então nós vemos que pela sua criação com um pai grego, pode ser que seja por isso que ele não foi circuncidado, porque ele também era de família judia, que era o costume dos judeus naquela época, né? Então nós precisamos ser como ele, mesmo tendo um pai não crente, vamos dizer assim, né? Não vivendo a palavra do Senhor, mas teve a sua avó e a sua mãe, que eram cheias do Espírito Santo e que conduziu Timóteo nos caminhos do Senhor. E desde a sua meninice, ele tinha o seu desejo voltado para o Senhor. Que nós também, irmãos, como pais, possamos educar os nossos filhos, ainda que nós tivemos algum cônjuge dentro da nossa casa que não tenha o conhecimento dessa palavra, mas que nós possamos permanecer firmes na criação dos nossos filhos, como nos diz no livro de Deuteronômio, no capítulo 6, no versículo 4, que nos diz: Ouve, ó Israel, o nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos. Glória a Deus. Que essas palavras do Senhor Jesus, assim como esteve na vida de Timóteo desde a sua meninice, possam estar nas nossas vidas, tanto nós crianças, jovens, de meia-idade e velhos, que nós possamos falar ao levantar, ao deitar, ao andar, e em todo o tempo essas palavras estejam dentro da nossa boca, para que nós possamos salvar os nossos e os que estão ao nosso redor com o bom testemunho que nós temos. Que nós possamos, nesta manhã, analisar a vida de Timóteo, que foi um homem cheio do Espírito Santo, um homem que em todo o tempo, em todo o seu caminho e toda a sua jornada, foi um homem cheio do Espírito Santo. Nós não vemos muito dentro da palavra do Senhor, nós não vemos versículos de que Paulo chamava a atenção de Timóteo, porque era um homem de bom testemunho. Que nós hoje possamos ser homens e mulheres de bom testemunho, cheios do Espírito Santo. Amém? Que Deus abençoe a todos os irmãos e que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vós. Deus abençoe.